Se você aí teve prejuízo ao comprar um terreno, este vídeo aqui é muito importante. Então você vai aprender em poucos minutos a fazer o melhor investimento. Então nesse vídeo você vai aprender as melhores dicas para na hora da compra do seu terreno você não errar. Então acompanha o vídeo até o final. Você que não é inscrito, se inscreve, acione os sinos das notificações, curte e compartilha os nossos vídeos e solta a vinheta. Fala meus queridos, minhas queridas, meu nome é Vinícius Édipo, eu sou arquiteto e urbanista e nesse vídeo você vai aprender dicas importantes para a compra do seu terreno. Então fica ligadinho até o final que você não vai se arrepender. Então, a compra do terreno ela pode impactar financeiramente de forma bem acentuada no investimento na sua construção. Então é um primeiro passo, né? É o terreno que a gente compra para começar realmente a edificação. Então é o primeiro passo e um dos passos mais importantes no começo do seu investimento, certo? Então você não pode errar e comprar de forma inadequada esse terreno, certo? Então cada terreno tem suas características, cada terreno também tem o seu valor. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 4 dos terrenos principais que nós encontramos, né, para edificar as obras residenciais, comerciais, ou qualquer que seja essa obra, certo? Então nós vamos falar do terreno plano, o terreno inclinado, né? O terreno declinado, né? E do terreno com pedras, com laje. Então vamos começar pelo terreno plano. Bem, gente, nós temos aqui um exemplo de um terreno plano, certo? Vocês vejam que esse terreno ele está praticamente no mesmo nível do calçamento da rua, certo? Então esse terreno é o mais ideal a ser comprado, certo? Claro que ele vai ter um valor, né? Dependendo da localização devido às características boas de construir nele, claro que ele vai ter um valor mais acentuado, né? Por ser um terreno plano, né? Mas vale muito a pena adquirir um lote realmente com essas características. Então esse é um dos melhores terrenos a se adquirir, certo? Um terreno plano, um terreno no nível da rua, ou acima, pouca coisa do nível da rua. Então agora nós vamos falar do terreno em declive, certo? Aquele terreno que é abaixo do nível da rua, certo? Nós acabamos de falar do terreno plano, que é igual ao nível da rua. Agora nós vamos falar do em declive, que é abaixo do nível da rua. Então prestem atenção, prestem bem atenção nas características desse lote, porque esse lote muitas vezes dão muito prejuízo aos clientes, a quem adquire, a quem compra, certo? Então fica ligado. Olha, gente, nós estamos aqui num terreno que nos mostra as características do terreno em declive, certo? Vocês observam que aqui nós estamos no nível da rua. O nível da rua está aqui, ó, nessa cinta, nessa viga baldrame da casa. E observem a altura que a casa já fica da baldrame ao fundo do terreno, certo? A aproximadamente 2,5 metros. Então quem adquirir esse lote, ele vai ter 2 trabalhos a fazer. Ou ele bate uma laje, ele vai ter um investimento de uma laje para edificar acima, ou então ele vai ter que aterrar esse lote, que às vezes não é o mais recomendado, mas que pode ser feito, né? Desde que seja feito uma parede resistente, um muro de arrimo nos fundos, né, para compactar, para realmente apoiar esse aterro, né? E esse aterro ser compactado por camadas, né? Ele não pode ser aterrado de uma vez, assim, certo? Como está sendo feito aqui. Ele tem que ser preenchido por camadas. Aí sendo compactado, também dá certo. Porém, isso é um investimento que não existe no terreno plano, certo? Você comprando um terreno plano, você não vai ter esse investimento. Então, observem que essa edificação aqui do lado, olha o investimento que ele fez, né? Para começar de fato a erguer a casa dele, que começa daqui, ó. Então ele praticamente ergueu uma outra casa abaixo. Então veja só o tamanho do investimento. Então muita atenção, gente, no momento de comprar um terreno. Prestar atenção no nível desse terreno. Quando for comprar um terreno, prestar atenção se o terreno está limpo, para você ver as características dele, né? Porque um terreno desse, ele vai te fazer com que você faça um investimento maior do que comprar um terreno plano.
Então esse terreno aqui não é muito recomendado se o valor dele estiver igual ao valor de um terreno plano, certo? Então muita atenção no momento de negociar um lote, para você não adquirir um lote com essas características aqui, com o mesmo valor de um lote plano, certo? Então esse é um terreno em declive, é um terreno que tem dificuldades para se edificar. Bem pessoal, então vejam só que os dois primeiros terrenos que nós acabamos de ver, eles são muito identificados no mercado imobiliário, né? Então nós conseguimos encontrar muito esses terrenos com essas características. Então agora nós vamos ver um outro terreno que também é muito comercializado, né? É o terreno em aclive. É aquele terreno que ele tem muito material acima do nível da rua, certo? Então acompanha aí. Olha gente, nós estamos aqui com um exemplo de terreno em aclive, certo? Então observem que nós estamos aqui no nível da rua. E esse lote ele tem 1,20 m aqui no início. E lá no final ele tem aproximadamente 3 metros acima do nível da rua. Então, dependendo do projeto arquitetônico, da edificação que será feita aqui, esse material ele vai precisar ser removido. Então, quando se adquirir um lote desse, você vai ter a despesa de maquinário para remover esse material do lote, do terreno. Entende? Então a compra de um terreno com essas características vai fazer com que você faça um investimento maior para deixar ele no nível aproximado ao que geralmente os projetos arquitetônicos solicitam, né? Um exemplo, se você for trabalhar com sua edificação 50 centímetros acima do nível da rua, então esse restante de material até o final do lote você vai precisar remover. Então, na remoção desse material você pode encontrar materiais mais sólidos, como rocha, certo? Que você não está vendo. O terreno não está totalmente limpo. Então, essas são as características que você deve analisar e ter muito cuidado no momento da compra do terreno, certo? Ou seja, um terreno plano, ele não vai te dar a despesa que esse terreno aqui vai trazer, certo? Porque às vezes você vai precisar remover esse material com maquinário. E a hora de serviço de uma máquina é cara, entende? Então, a compra de um terreno em aclive, dependendo do valor, né, investido, do valor comercializado, ele não pode ser compatível com o valor de um terreno plano. Então muita atenção, gente, porque vocês vão comprar um lote em que vocês vão ter que ter despesas, né, para tornar um terreno construtivo. Olha gente, então eu estou aqui num lote em aclive, certo? É um lote que tem, olha a altura do terreno em relação ao nível da rua. Então aproximadamente 4 metros ou 4,5 metros. Então veja a quantidade de material que foi preciso ser removida, né? Sem contar com cuidado com as edificações que estão encostadas nesse terreno. Então agora chegou o momento de falar do terreno mito, certo? É o terreno rochoso. Então muita gente acha que comprar um terreno que vai construir a casa acima da rocha é lucro, é bacana. Mas não é bem assim, certo? Fica ligadinho aí nas características. Então observem o que a gente encontra aqui abaixo desse solo, né? Então geralmente quando o cliente compra o terreno, ele está vendo ali só a parte térrea, mas não sabe o que tem abaixo, certo? Então veja só o investimento que nós estamos precisando fazer para tornar esse terreno construtivo. Porque aqui, nessa parte, são os quartos da edificação, né? Ela fica aqui. Tem um quarto e uma biblioteca, bem aqui onde está essa rocha. Então nós ainda não continuamos a obra por causa desse investimento que a gente precisou fazer. Então observem bem o que pode ter escondido, né, abaixo, né, no terreno em aclive, né? Então, por isso que eu falo que esse terreno não pode ser compatível com o valor de um terreno plano, certo, pessoal? Muita atenção. Observem a quantidade de material que já foi removida desse terreno. Então, isso tudo estava abaixo do solo e nós não estávamos vendo, certo, pessoal? Então, muito cuidado na compra do terreno em aclive, certo? Porque a gente não sabe o que tem abaixo do solo. E isso pode te trazer, né, despesas que você não estava contabilizando. Então agora chegou o momento de falar do terreno mito, certo? É o terreno rochoso. Então muita gente acha que comprar um terreno que vai construir a casa acima da rocha é lucro, é bacana. Mas não é bem assim, certo? Fica ligadinho aí nas características. Então olha só, gente. Estou num lote aqui ao lado da BR, certo? Então olha só a quantidade de pedra que tem aqui nesse terreno, certo?
Vou tentar subir aqui para mostrar a vocês. Então, observem a quantidade de pedra. Então muita gente diz, vou comprar meu terreno que tem essa pedrona ali porque minha casa vai ficar segura, porque vai ser feita acima da pedra. Mas aí você já pensou no investimento que você vai ter que fazer para cavar essa rocha e colocar a estrutura da sua casa? Então vai ser um investimento enorme. E se você for precisar de remover essa pedra daqui, vai ser um investimento gigante, certo? Então muito cuidado quando comprar terreno com rocha, certo? Ela vai te trazer um certo investimento que às vezes não está no seu orçamento, certo? Então observe que esse terreno aqui, esse lote todinho é com rocha. É a beira aqui, as margens da BR 230, certo? Então é mito dizer que comprar um terreno com rocha vai te trazer benefícios. Não é bem assim. Fica ligadinho, por mais que a rocha seja pequena, ela vai te trazer uma despesa inesperada. Então fica ligado no momento de comprar e de investir o seu dinheiro em um terreno com rocha. Então tem um bônus aí adiante, né, nos próximos minutos, que você vai precisar ouvir. Olha, gente, então isso é uma dica bônus para quem vai comprar um terreno já edificado, já murado, certo? Porque às vezes você vai pagar um valor por um lote, né? E junto a esse valor você vai pagar também o valor do muro que já está feito. Mas aí você tem que observar se a estrutura que está feita, ela está feita de forma correta e está feita de uma forma confiável que você vai poder aproveitar na sequência da estrutura do seu terreno. Ou seja, você vai começar a edificar a sua casa sem precisar mexer no muro, certo? Mas aí eu vou te mostrar uma dica aqui, certo? Observem que esse terreno, ele é um terreno que recebeu muito aterro, ó. Olha a profundidade dele aqui nesse terreno vizinho. Então olhem que até essa cinta ele recebeu aterro aqui, certo? Esse terreno foi aterrado. Então observem a estrutura do muro, certo? Ele usou meio bloco ali com concreto armado, certo? E olha o que ele fez aqui, ó. Na cinta ele usou uma treliça, que não é uma estrutura apropriada para essa utilidade, certo? Então, às vezes, você paga por algo, por um valor que é para ser feito de forma correta e ela foi feita e executada de forma errada. Então essa é uma dica extra, uma dica bônus para aquele que vai comprar um lote que já está murado, que já está edificado de alguma forma. Então observar se a edificação realmente ela foi feita de forma correta e foi feita de forma confiável. Então, gente, o conteúdo era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, acionassem o sininho das notificações, curtisse, comentasse e compartilhasse nosso trabalho. Então, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.